Para quem não está sabendo, né, um dos grandes motes da campanha do governador Tarcísio de Freitas no ano passado foi justamente o processo de completude da privatização da Sabesp. Para quem não sabe, a Sabesp é a maior companhia de água e esgoto da América Latina e atende mais de 28 milhões de pessoas em 375 municípios de São Paulo. A Sabesp, nos anos 90, passou por um processo de destruição da sua estrutura 100% estatal. E hoje, diferentemente do que a literatura liberal, os grandes jornais ou as pessoas vão dizer, né, desinformadas ou mau caráter, né, aí vai depender de cada um, a Sabesp não é uma empresa 100% estatal. A Sabesp é uma empresa em que o Estado detém a maior parte das ações dela. 50,3%. E o projeto de privatização do Tarcísio de Freitas é feito mediante, agora, né, o objetivo é transformar o Estado em acionista, com um total de 15 a 30% de participação na empresa. Essa participação foi definida pelo Conselho de Desestatização, que não é exclusivo do governo Tarcísio de Freitas, mas já apareceu durante o governo do João Dória, e que hoje, apesar de não ter esse nome, também faz parte das dinâmicas e das políticas econômicas tocadas pelo governo Lula, que enxergam no investimento privado prioridade para poder dar seguimento ao desenvolvimento do Brasil. Essa pesquisa de desestatização, ela foi tocada por um instituto do Banco Mundial. Vocês já devem imaginar quem está interessado nesse processo. Porque se a Sabesp atende 28 milhões de pessoas, isso significa para as empresas privadas um grande mercado para elas explorarem, da mesma forma como foi feito na SEDAI, no Rio de Janeiro, que passou por um processo de privatização e que fez com que a tarifa dessa empresa crescesse muito, a tarifa social passasse de R$ 23 para R$ 73, um aumento de mais de 100% do preço original. Essa tarifa social é a tarifa que é direcionada para as famílias que tenham determinadas definições de vulnerabilidade social, de pobreza, etc. E aí um dos grandes argumentos é que a Sabesp não é uma empresa lucrativa e que, por ela não ser lucrativa, ela estaria passível e, portanto, seria necessário seu processo de privatização. Só que isso é mentira. Isso é simplesmente mentira. A Sabesp, em 2022, registrou lucro de 3,12 bilhões de reais. Um aumento em relação ao ano anterior, 2021, em que ela registrou lucro de 2,3 bilhões de reais. Então, a pergunta que fica é a seguinte: como que uma empresa, sob os moldes das ideias liberais, sob os moldes do discurso dominante, de eficiência, lucratividade, etc., tem essa grande taxa de lucro, que significa esse bom funcionamento, segundo essa dinâmica e essa lógica? Como que uma empresa que tem esse tipo de aumento de lucratividade não consegue prestar um serviço, e essa não prestação chega ao ponto de que as pessoas morram de leptospirose, uma doença que é causada por uma bactéria conhecida de muito tempo da humanidade. Leptospirose, tuberculose, são doenças que existem há séculos, há milênios. E doenças que, graças ao processo de desenvolvimento das forças produtivas e de todas as lógicas que podem garantir um processo de canalização das águas, de coleta de esgoto, tornaram-se evitáveis. Só que no Brasil, do último ano para cá, o número de mortes causado por leptospirose, a camarada Mari Nogueira, da RR do Rio de Janeiro, fez uma postagem, eu vou inclusive consultar ela aqui. Em 2021, houve um aumento de 20% do número de mortes por leptospirose no Brasil, passando de 175 para 298 mortes. Isso é um retrato não de uma suposta ineficiência de mercado da Sabesp, mas isso é o retrato exatamente do projeto de privatização para tornar a empresa visada por grandes grupos internacionais, por fundos canadenses, fundos holandeses, fundos brasileiros, que se interessem por comprar a empresa e realizar a mediação da atividade da coleta, do tratamento de esgoto e do fornecimento de água. Essas empresas desses fundos precisam ser atraídos, precisam receber a notícia de que essa Sabesp vai muito bem, obrigado. E essas mediações e essas notícias são feitas a partir dos relatórios de lucratividade da empresa. Então, quando uma Sabesp apresenta a lucratividade na casa dos bilhões, isso significa que os fundos que pretendem comprá-la
vão ganhar dinheiro. Mas o que não se conta nessa parte da lucratividade é que boa parte desse recurso, que muitas vezes, inclusive, entra para os cofres do Estado e é redirecionado para outras áreas, boa parte desse recurso advém do processo de precarização da estrutura da sua atividade. Existem vários relatos e várias denúncias de sindicatos de trabalhadores da Sabesp. Não existe mais concurso público sendo feito para poder trazer novos trabalhadores. As atividades realizadas pela Sabesp são cada vez mais terceirizadas e esse desmonte afeta diretamente a eficiência prática da empresa. Não a sua eficiência de mercado, mas a sua eficiência prática. Então, o que acontece é que uma área como o saneamento básico é uma área que demanda muito investimento e que o retorno é muito pequeno. Tornar isso atrativo, é preciso realizar essas medidas. E por isso, a gente vê que o número de casos de leptospirose tem aumentado em um cenário em que a empresa de saneamento apresentou lucratividade. O que não fecha nessa conta? O que não fecha nessa conta é exatamente essa diferença. Porque uma empresa tão lucrativa, ao mesmo tempo, consegue ser tão ineficiente do ponto de vista prático. E sobretudo porque a leptospirose, como eu já havia comentado, é uma doença evitável. Evitável porque ela não é uma doença que acomete alguém de maneira fulminante e inesperada, como são muitas vezes alguns casos de doenças terminais, acidentes, coisas do gênero. A leptospirose é uma doença evitável, porque ela basicamente pode ser evitada a partir de um processo de canalização do esgoto, de tratamento do esgoto, fornecimento de água limpa, criação de uma estrutura que possa escoar esse esgoto e escoar as águas da chuva. O que acontece é que hoje esse processo de privatização, esse mote da campanha do Tarcísio de Freitas, está sendo votado hoje na Alesp, dia 5 de dezembro de 2023, sem qualquer tipo de relatório que possa dizer o quanto isso vai arrecadar, porque durante a campanha o Tarcísio disse que ia arrecadar de 60 a 80 bilhões. Fonte: não foi preciso. E até hoje, a secretaria, esse departamento de desestatização, diz que a arrecadação só vai ser realizada, esse estudo só pode ser realizado depois da privatização. Então é muito curioso observar como, com o puro cinismo, essa mentira dos números serve como trator para passar esse projeto. Com a destruição desses serviços, com a precarização da oferta desses serviços, com o enriquecimento desses fundos privados que vão controlar o fornecimento de água, o tratamento de esgoto, a coleta de esgoto, isso significa que durante as enchentes, durante processos em que esse tipo de precarização vai chegar à tona, o que vai acontecer é que esses casos se tornarão mais recorrentes. E sim, é a população que paga por esse desmonte. Porque muito provavelmente, assim como aconteceu com a SEDAI no Rio de Janeiro, as taxas vão aumentar e não diminuir, como é a grande justificativa para esse processo ganhar notoriedade. Essa é a grande justificativa. SEDAI, a empresa hoje que presta esse mesmo serviço de saneamento no Rio de Janeiro, é uma empresa privatizada. Foi uma estatal privatizada. E que hoje o povo do Rio de Janeiro paga mais caro pela água e não tem acesso ao mesmo serviço. Mas isso não é uma exclusividade do Rio ou de São Paulo. A empresa de saneamento básico de Manaus, há 23 anos, que não seguem mais a lógica do cumprimento de uma necessidade básica, que é a saúde e a segurança sanitária, mas que seguem a lógica do lucro. Hoje, em Manaus, 15% do esgoto é tratado, depois de 23 anos de privatização. E não se vai tratar mais, justamente porque é aquilo que eu havia falado no começo. É algo que demanda um altíssimo investimento, um retorno muito pequeno e que simplesmente não compensa. Ainda que os relatórios da empresa apresentem lucratividade. Porque quando a empresa ela vai sendo privatizada dessa maneira, quando vai sendo privatizada no geral, a lógica do lucro passa a ser a lógica dominante que vai conduzir aquela atividade. O que acontece é que esse não retorno ele tem que ser mitigado o máximo possível. Da mesma maneira, como a gente pode observar, o que acontece na Vale, que foi privatizada durante os anos 90, que ampliou o seu processo de exploração do território brasileiro, de destruição da vida de centenas de milhares de pessoas, sem nenhum tipo de fiscalização, porque essa é outra coisa, né? A agência que faz a fiscalização da Vale são os próprios responsáveis da Vale. A maneira como a fiscalização para esse tipo de serviço, para esse tipo de direito vai ser feito,
por membros das empresas que vão comprar a Sabesp. Porque elas vão dizer que tá tudo bem, que tá fazendo compliance, que tá fazendo verificação, que tá tudo bem. E aí o que a gente tem é o estouro de uma barragem. O que a gente tem, no caso da Braskem, em Maceió, é uma cidade afundando. E vidas sendo destruídas por isso. O que mata não são essas doenças, ou esses acidentes em si, mas justamente a lógica do lucro, que a partir do momento que passa a ser dominante naquela estrutura, não tem mais qualquer preocupação em lidar com as necessidades latentes daquela população. O que mata é a lógica do lucro. O que mata é o capitalismo. O que mata é o capitalismo. Porque rico não morre de leptospirose. Vocês já viram falar? Já viram alguma notícia de algum milionário, de algum empresário, de qualquer pessoa que tenha morrido de leptospirose? Uma doença oriunda de esgoto? Ou algum rico morrer de tuberculose? A gente vê que rico, a gente vê que capitalista, a gente vê que os agentes mais podres da classe dominante morrem de velhice. Igual é Henry Kissinger, igual a Rainha Elizabeth, igual todos esses bilionários, grandes filantropos, grandes pessoas preocupadas com toda essa dinâmica. Isso acontece não só com a Sabesp, mas isso vai também fazer parte cada vez maior, e já faz, dentro dos presídios brasileiros. Porque vale lembrar, isso é muito importante, a política tocada pelo governo Tarcísio de Freitas de privatização da Sabesp não é uma política exclusiva dos quadros, reféns, órfãos do bolsonarismo. Porque desde abril desse ano, com a assinatura do decreto do vice-presidente Geraldo Alckmin de expansão dos programas de parceria e investimento, a gente tem incentivos do governo federal feitos através do BNDES para aumentar as áreas de investimento privado, feito não só nas antigas determinações que foram realizadas quando o Temer criou esse decreto, lá em 2017, 2018. Mas a gente teve uma expansão dessas questões. Água, saneamento, parques e prisões. Fora todas as outras, tem um monte de lista. O Jones já falou disso um monte, eu já falei um pouco também. Recomendo muito que vocês vão para o canal do Jones Manuel ver esses temas. Ele ficou meses debatendo isso sozinho. E aí você tem, além disso, também um movimento que o governo tem feito, eu comentei isso. Quando Larissa contraiu leptospirose, o quadro dela se agravou em 2 dias. Em 2 dias a Larissa faleceu. Em 2 dias. Ela não podia ser transportada ao hospital que ela se encontrava em Nova Odessa, porque o hospital não tinha hemodiálise. Não tinha. E com certeza o hospital de Campinas, que era o mais próximo e que deveria ter uma estrutura muito maior, também está precarizado. Também, provavelmente, tem máquina de hemodiálise que não funciona, não tem médico para atender, é tudo terceirizado, não tem material. Provavelmente é esse mesmo cenário. Então, em um cenário em que, além de a gente ver o avanço da privatização sobre as águas e sobre o esgoto que é produzido aqui, o governo Lula está passando hoje, está se discutindo hoje um movimento, não sei se é uma PEC, uma medida, um decreto, não sei que porra que é. O Davi Decache está falando disso no Twitter dele, ele tem falado muito sobre isso esses dias, para haver um processo de diminuição dos pisos constitucionais na saúde e na educação. E aí o povo vem chorar, vem reclamar, quando a gente diz que o governo Lula é um governo neoliberal. A diminuição do piso mínimo de investimento em saúde e educação para poder cumprir a meta de superávit primário realizada pela aprovação do arcabouço fiscal, plano realizado pelo governo, isso significa que haverão menos investimentos nessas estruturas básicas de saúde, que ceifaram a vida de Larissa, que ceifam a vida de milhares de trabalhadores, de milhares de pobres todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. É um aceno para a morte, é um aceno para o processo de ataque aos trabalhadores. Porque tudo sob a pecha do progressismo, da rampa bonita, de todo mundo subindo, todo mundo junto. E agora, o que a gente vê é o estelionato eleitoral gritante feito por esses grupos, que de um lado bradam contra o bolsonarismo e de outro praticam as mesmas políticas econômicas.
em nome da estabilidade, em nome da união, em nome do que você quiser. E aí outro processo, para além da privatização das águas, do saneamento, da diminuição dos pisos constitucionais em saúde e educação, esse decreto assinado pelo governo Lula, você esperava algo diferente? Eu esperava que fosse menos rebaixado. Eu sabia que seria rebaixado. Mas assim, desse jeito, eu vou dizer, eu não esperava. Fosse desse jeito. Desse jeito eu não esperava. As nossas expectativas eram baixas, mas puta merda. Selar esse processo. Uma vez eu troquei ideia com um camarada, o Daniel, que entende, que lê sobre abolicionismo penal, que é advogado, que tá dentro dessa discussão do direito, da prisão e tudo mais. Que hoje, uma parte considerável dos presos no Brasil morrem nas prisões por tuberculose. A tuberculose é uma doença causada por uma bactéria que é transmitida via aérea e que tem cura. E tem tratamento. É um tratamento longo, é um tratamento demorado, mas tem cura. E todo ano, o sistema carcerário brasileiro mata milhares de pessoas. Ele tinha me falado esse número especificamente, mas eu não vou lembrar aqui. Mas é na casa das milhares de pessoas. Que além de serem encarceradas a partir de leis que visam perseguir a juventude preta, periférica, que isso é um dado, né? Em 1990, o Brasil tinha 90 mil pessoas encarceradas. Em 2019, o Brasil registrava 726 mil pessoas encarceradas. Muitas delas condenadas pela lei de drogas que foi aprovada em 2005, 2006. As estruturas penais, primeiro, encarceram milhares de pessoas por portarem gramas de maconha. A maior parte das pessoas presas hoje no Brasil é por conta do chamado tráfico de drogas. E a gente já sabe como é que funciona o sistema penal brasileiro, né? Basta a gente ver a forma como uma juíza trata uma testemunha sendo exigida ser chamada de excelência. O sistema judiciário, o sistema penal brasileiro são um reflexo do capitalismo racista que a gente vive nesse país. E que encarceram e mata os membros da classe trabalhadora todos os dias. E nas prisões, milhares de presos morrem por tuberculose. Porque as celas são superlotadas. Porque não há circulação de ar. Porque as empresas terceirizadas que prestam o serviço de alimentação, de limpeza, de guarda, oferecem comida podre, com larva. Não existe cuidado com aquele ambiente. Na cela, que deveriam ter 12 pessoas, tem 60. A transmissão desse tipo de coisa se torna muito mais propício a partir disso. E agora, com a assinatura do decreto que viabiliza e facilita esses projetos de privatização, e vai ter gente que vai dizer que não é bem isso, não é privatização, não vai vender a prisão, só vai fazer a terceirização dos serviços. Como acontece no presídio de Pedrinhas, como acontece no presídio de Ribeirão das Neves, como acontece em vários presídios do Amazonas. Eu te pergunto, como são as condições desses presídios? Porque vai ter gente que vai dizer que o presídio de Ribeirão das Neves é um presídio modelo. E é exatamente isso. É um presídio modelo. Vão para lá presos, encarcerados, selecionados. Não todo mundo. Com a lógica da privatização dos presídios, em que os contratos vão ser assinados mediante a capacidade máxima, mediante a oferta. Porque é isso. Se você tem mais bocas para alimentar, o contrato que vai ser assinado via BNDES, com auxílio do BNDES, por essas empresas com o Estado, como já aconteceu em Erechim, e tem outro projeto vindo a caminho, vão ser baseados no número de pessoas que podem ser encarceradas. Porque dessa maneira, a lógica do lucro vai passar a permear a lógica prisional. E a lógica do lucro diz que se você tiver mais pessoas precisando daquele serviço, isso significa um aumento do número de recurso que aquele contrato vai precisar. E não necessário, porque é aquele negócio. Vai ser aquela festa. Porque quem vai fazer a fiscalização? Ah, é um problema de fiscalização. É um problema porque o Estado não vê esse tipo de coisa. Quem vai fiscalizar? Uma auditoria, como foi a Americanas?
ou a própria empresa que vai eleger um representante, vai eleger alguém, um quadro societário, qualquer bosta assim, para poder fiscalizar essas atividades, como acontece na Vale. Vocês acham que o lobby das empresas não vai atuar ali? Vocês acham mesmo que isso não vai acontecer? Acham mesmo que quando a Sabesp for privatizada? E o que a gente está vendo de mobilização hoje dos ditos setores progressistas pela mobilização da Sabesp? A gente vê a mobilização de sindicatos, de alguns sindicatos, de algumas centrais sindicais, mas não as majoritárias. Qual que é o barulho que o governo está fazendo em relação a isso? A resposta é nenhum. Porque o mesmo neoliberalismo que existe no estado de São Paulo é o mesmo neoliberalismo que é praticado no governo federal. É o mesmo. A lógica da austeridade, a lógica da privatização, a lógica da destituição do papel do Estado na garantia da dignidade mínima dos trabalhadores. Sob uma pecha bonita. Um neoliberalismo de esquerda. Um neoliberalismo que não é conservador, mas que pratica a mesma economia que se pratica no Estado. E que não vê qualquer tipo de problema em avançar a lógica do lucro sobre o presídio, sobre a água, sobre as florestas, sobre todas as estruturas que dizem respeito aos trabalhadores. E aí eu pergunto, vários serviços de saneamento foram privatizados, porque a galera adora falar, né, de eficiência europeia, da Alemanha, da puta que eu pariu. Aí eu te pergunto, o que aconteceu com as empresas de saneamento que foram privatizadas nos anos 90, de lá para cá? Elas foram reestatizadas. Algumas sobre o regime de capital misto, outras completamente reestatizadas, porque a lógica do lucro não diz respeito ao acesso a um serviço básico. A lógica do lucro, que é a lógica que permeia a dominação da burguesia sobre o proletariado, e, portanto, é a lógica básica do capitalismo, não tem como objetivo oferecer nenhum tipo de recurso para garantir que as pessoas tenham dignidade. Não tem esse objetivo e não vai ter. Da mesma maneira como a Vale não tem esse objetivo, a Braskem não tem esse objetivo. A gente viu ontem, a Vale cometeu seus crimes, esse é o nome, crimes, e ninguém foi preso. Os 100 bilhões de indenização que são pedidos pelas famílias é um ano de lucro da Vale. 100 bilhões de reais. Esse lucro que é dividido entre os acionistas internacionais, que é dividido entre os acionistas nacionais, que é dividido com outras empresas que têm seu papel de participação e que mataram, destruíram a vida de milhares de pessoas em Mariana, em Brumadinho, em Itabira. Ó, mostrei aqui de novo a pedra cromada. Isso aqui, gente, é uma pedra que eu peguei na cidade de Itabira quando eu visitei lá. Uma pedra que eu peguei no chão de Itabira. Aqui é o lado dela, natural, sei lá. E aqui é o lado que estava exposto para cima. Não tá focando? Foda-se. Isso aqui que sai no meu dedo, um brilhinho que sai no meu dedo, é minério de ferro em pó. Então a pessoa vai morrer de infecção pulmonar, vai morrer de embolia, vai morrer não sei do que, porque eu não entendo nada disso. Vai morrer disso. Mas quem causa isso aqui? Quais são os elementos que causam a morte por esse tipo de coisa? Quem são? O que causa isso? É o capitalismo. O que causa a morte de doenças pulmonares, de enchente, de leptospirose, de tuberculose, é a lógica do lucro, que aniquila a vida humana em nome dos relatórios da Bolsa de Valores. É isso o que mata essas pessoas. E é isso que matou Larissa. Larissa foi assassinada pela fatalidade causada pela lógica do lucro. A ausência de uma estrutura que pudesse atender o mínimo. O mínimo. O mínimo. Nós não estamos falando de robôs voando. Nós não estamos falando de grandes tecnologias. Nós estamos falando de aquedutos.
Nós estamos falando de sistemas de coleta de esgoto. Nós estamos falando de tratamento de esgoto. Uma coisa que existe desde o Império Romano, que existe desde o Império Azteca, que existe há uma caralhada de tempo. E que hoje seria perfeitamente evitável. E por que não se evita? Porque não interessa. Porque evitar as mortes e oferecer dignidade significa diminuição dos ganhos no final do ano. Significa um bônus menos milionário. Significa menos dividendos para esses pobres coitados da Faria Lima e que têm coadunação, a leniência das forças não só do Estado de São Paulo, mas do governo federal, que governa em nome dessa lógica e que vai afundar o trabalhador brasileiro na desgraça, vai afundar o trabalhador brasileiro na morte, em nome de um relatório de lucratividade que será exportado para um paraíso fiscal, numa offshore, e que vai ter sua taxação diminuída por mais um processo. Chega a ser uma piada. É uma piada. Por uma taxação que vai diminuir o volume de pagamento que esses bilionários e esses fundos fazem ao Estado. Eles fazem o problema, eles dão a solução, que é boa para eles, matam um monte de gente e fica por isso mesmo. A lógica do lucro é a lógica da morte, que ceifou Larissa, que ceifou a vida das pessoas de Mariana e Brumadinho, que ceifou a dignidade dos moradores de Maceió e que ceifa todos os dias a vida dos trabalhadores, sob suas mais diversas formas. Seja pela atuação do Estado com a polícia, seja com a atuação do encarceramento em massa, seja com a fome. Só é crime o homicídio, a morte por leptospirose, por tuberculose, pela fome, pelo desabamento. Não são crimes para o Estado burguês. Porque para o Estado burguês, e é ele quem faz o direito, é ele quem controla a legislação, é ele quem controla a regra do que pode e do que não pode, do que é legítimo e do que não é. Essas mortes são efeitos colaterais. Efeitos colaterais que o seu sistema fez. Efeitos colaterais que não valem nada. Nada. Não valem nada para a família de Larissa. Não valem nada para as famílias de Mariana e Brumadinho. Não valem nada. Esses efeitos colaterais produzem tristeza, desamparo. E é preciso que a gente relembre que, para além dessa lógica, para além desse sistema produzir um efeito colateral desse jeito, ele também produz outro efeito colateral, que é a revolta, que é o ódio. Porque a gente não tem outra forma de mobilizar isso que a gente está sentindo. A gente não tem outra forma de mobilizar isso que a gente está sentindo que não seja sentindo ódio desses algozes, dos nossos algozes, desses que nos matam e apresentam relatórios positivos no final do ano. Lutar pela memória de Larissa, lutar pela memória das vítimas de Mariana, Brumadinho, de Paraisópolis, de todos os lugares, significa mobilizar essa memória para o nosso movimento e para a nossa revolta. Infelizmente, a gente não pode fazer nada agora sobre isso. A vida de Larissa não vai voltar. E é por isso que, enquanto nós não vencermos, nossos inimigos não cessarão de vencer. Ter a firmeza e a organização de lembrar que nós não podemos contar com os traidores do povo, com os traidores da nossa classe. Só podemos contar com a expectativa de que um dia, a justiça vai ser feita. E esse dia está prestes a chegar. Pelas nossas mãos. Pela nossa organização. É preciso que a gente se mobilize o quanto antes. Com as nossas dificuldades, com os nossos problemas. A nossa necessidade urge cada dia mais. E desviar disso é ser leniente com esse processo. Da mesma maneira que a Vale soterrou as memórias das suas vítimas, podem ter certeza que sem a nossa luta e a nossa revolta, a memória de Larissa será afogada
pelo esgoto e pelas lágrimas que o capitalismo causa a tantas pessoas. Não temos tempo para ter medo, porque eles não têm. Eles não hesitam. Urge a hora de nós nos mobilizarmos para que nós possamos transmitir uma mensagem de coragem, uma mensagem de ousadia e de vitória.